Bom, seguindo aqui então com mais um vídeo, uma coisa que eu esqueci de comentar no vídeo anterior, quando a gente coloca aqui quando a gente coloca essa função para rodar, né? Então, vou colocar aqui para rodar, né? Então, se vocês observarem aqui, né? Vamos lá. Ela está sendo colocada aqui, e aí a gente está vendo que o preço está correndo aqui agora, né? E o preço zero, basicamente, a parte zero, qual é a informação zero aqui? A informação zero ela deveria ser esse candle aqui. Só que a informação zero que ele está pegando, se a gente olhar aqui, 94,73. Quando a gente coloca o mouse aqui em cima do fechamento, ele dá para a gente, ó, dá uma olhada, ó, 94,73. Ou seja, esse aqui não deveria ser o candle zero. Quem deveria ser o candle zero é esse daqui. Então, eu me dei conta que eu esqueci de colocar aqui uma informação que é exatamente o que a gente já fez nos outros buffers, tá? Então, quando a gente pega aqui, né? Quando a gente faz aqui, né? Então, a cópia, né? Das informações através de um buffer, a gente copia tudo para dentro de um buffer de uma matriz, a gente precisa utilizar esta função aqui, ó, array set a series. Tá? Então, eu vou copiar essa função aqui de cima. Tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, declarei, né, a variável, agora eu vou colocar array set a series abaixo dessa e vou copiar esse Ctrl+C aqui e vou colocar o Ctrl+V aqui agora. Tá? Então, quando a gente observar aqui agora, dei um F7 para poder fazer a compilação. Né? Vou abrir o nosso terminal aqui e vou clicar aqui agora para ele abrir informação para a gente. Vou trazer para cá. Olhem como muda agora. Olhem como está mudando o tempo todo, pessoal. Então, o que significa? Qual que é o nosso candle zero que nós colocamos lá? Agora, não é, vocês viram a diferença? Para que serve aquela função? Agora, não é mais esse aqui. Ó. Agora, o candle zero é o candle atual. É exatamente o que a gente precisa. Tá? É exatamente o que a gente precisa para poder aí fazer o cálculo agora da nossa comparação do nosso robô aqui agora, tá bom? Então, vamos seguir adiante aqui, tá? Com o nosso código, né? Então, já temos as informações, né? Já temos todas essas informações. Então, percebam só, vamos voltar agora aqui para nosso bloco de notas. Nós já temos a informação relacionada à média móvel de 10 e 20 exponencial. Já temos a informação do nosso preço aqui, tá? Já temos a informação do nosso preço. Agora, a gente precisa fazer o robô, então, fazer a entrada quando o preço fecha, quando o preço fecha acima das médias móveis de 10 e média móvel de 20, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui, tá? Nós vamos pegar aqui agora, né? Então, a gente já sabe aqui, né? Que o nosso preço atual aqui, o nosso preço atual é esse preços zero aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos fazer agora aqui, nós vamos fazer uma variável if, tá? Que para quem conhece de programação, ela é um laço, né? Então, quando eu coloco aqui if, né? Se eu voltar, vamos ver se eu entro aqui, ó. É um operador, né? Que a gente coloca uma expressão, né? Então, se a expressão dentro desse operador for verdadeira, ele faz o que está colocado abaixo. Se não, se for falsa, ele não faz. Então, a gente pode, por exemplo, se o x for maior que 1, ele coloca essas informações. Aqui, se o y é igual a 2, então ele vai colocando as informações. Não ajudou muito aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer. Então, eu criei aqui o laço if, né? É importante quando a gente começa a preencher, a gente coloca if e a gente aperta a tecla tab, ele já preenche o resto inteiro para a gente, tá? E aqui agora ele vai estar esperando a gente colocar a nossa condição aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar e nós vamos colocar aqui agora a nossa condição. Qual é a nossa condição? Vamos voltar para o nosso bloco de notas aqui, né? Só entra quando o preço fecha acima das médias móveis de 10 e de 20. Então, qual que é o preço? Né? Então, se a gente pegar aqui, né? Então, nós vamos colocar aqui, então, preços.
e vamos colocar o 0, tá? E o preço de fechamento. Se o preço for maior, qual que é o valor da média móvel atual? Da média móvel de 10? Então, sim, a gente tem a informação aqui em cima já, ó. Média móvel de 10. Então, se o preço for maior que a média móvel de 10, vou colocar aqui agora uma outra função, que é um outro operador aqui, né? E o preço... Opa, vamos lá. O preço atual de fechamento for maior que a média móvel de 20, o que ele deveria fazer? Deveria fazer uma entrada no robô. Ou seja, então, a partir de agora, a nossa informação, quando a gente tiver essa informação aqui, eu vou passar... Eu estou vendo aqui uma série de coisas que já vão dar errado, mas eu vou passar passo a passo com vocês para vocês irem entendendo o raciocínio por trás da criação de um robô. Tá? Então, eu vou, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, se o preço da média móvel 0 for maior do que a média móvel 10 e o preço da média móvel, o preço atual de fechamento for maior que a média móvel 20, eu vou simplesmente agora, eu vou colocar para ele para ele escrever alguma coisa. Então, existe uma função que chama-se print, tá? Então, vou colocar aqui a informação deu entrada, só para a gente poder depois colocar isso daqui, tá? Colocar isso daqui para rodar e a gente poder dar um F7 aqui agora, né? Então, agora, pessoal, o que vai acontecer? Cada vez que tiver uma mudança do preço, o robô vai rodar essa rotina, né? E aí ele vai, se o preço da média móvel, se o preço atual for maior do que o da média de 10 e o preço atual for maior que a média de 20, o que vai acontecer? Nós vamos, então, ele vai imprimir essa informação, deu uma entrada aqui. Tá? Então, eu vou compilar isso daqui, F7, vou voltar para o meu MetaTrader e vamos voltar para cá. Onde que a gente vai ver agora aqui a informação aqui, essa informação? Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Está colocando uma dezena de informações aqui, ó. Deu entrada, deu entrada, deu entrada, né? Tá vendo? Por quê? Porque ele já está... Porque olha só, vamos ver nesse momento aqui. Vamos fazer uma comparação. Qual é o nosso preço atual? 94,86. Então, ele é maior do que a média móvel de 10, que ela está em 81, e ele é maior do que a média 94,71. Tá? Então, ele é maior que os dois. Então, o tempo todo ele vai colocar. No instante em que ele ficar abaixo aqui dessa média, então no instante em que ele for abaixo de uma das duas posições aqui, por exemplo, ó, o que aconteceu aqui agora? Eu vou limpar isso daqui, ó, dá uma olhada, ó. Ele não está mais colocando as informações aqui. Por quê? Porque 94,65 ela é menor do que 94,81 e 94,80, tá? Então, só vai voltar aqui agora a colocar aquelas informações quando o preço atual for maior do que o da média. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui que vão aparecer informações, tá? Então, vamos lá, tá? Então, vamos ver. Quando ele voltar aqui para cima das médias, tá? Ó, olha só, começou de novo a encher aqui as informações aqui, tá? Com as informações aqui, eu vou limpar para vocês verem melhor, ó. Começou a encher de novo aqui, tá vendo os números mudando, o horário aqui das coisas, né? E cada vez que ele passa para baixo, ele para de colocar informação. Por quê? Porque aquela informação aqui, aquela condição para ele escrever deu entrada não é mais satisfeita, tá? Então, a primeira condição aqui que eu estou vendo aqui, tá? A primeira condição é o seguinte, o que já vai acontecer de errado aqui, tá? Vai acontecer de errado o seguinte aqui, pessoal. Primeiro, cada vez, então, que a gente colocar aqui o robô para rodar, ele vai verificar o preço atual. Mas como que a gente sabe se o preço atual está acima da média e se é exatamente o preço de fechamento do candle? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos usar um artifício
falar para o MetaTrader assim, ó, o que nós vamos falar para o MetaTrader? Eu quero saber se o candle fechou, acima da média móvel de 10 e acima da média móvel de 20. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora, ao invés de utilizar o índice 0, nós vamos colocar o índice 1 aqui. Porque o que vai acontecer? A gente, a partir de agora, o que a gente está falando para o MetaTrader? A gente está falando o seguinte, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos dizer aqui, vamos ver se eu consigo desenhar isso daqui, né? Então, vamos dizer que... Opa, já desenhei errado aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos dizer aqui que esse aqui é um candle, né? E esse aqui é o outro candle, por exemplo, tá? Tem os dois candles aqui. E aqui embaixo eu vou colocar uma média móvel aqui, né? Então, ó. Opa, fiz errado aqui já, né? Deixa eu ver onde apaga aqui. Vou apagar isso daqui, tá? Eu preciso desse aqui, tá? Vamos colocar aqui uma média móvel aqui fazendo isso daqui, tá? Então, o que significa por que eu coloquei essas informações aqui? Para vocês entenderem o seguinte, qual que é o candle atual? O candle 0 é esse daqui, correto? Esse aqui é o candle 0. Então, no instante, como que a gente vai saber se o candle fechou acima? Se a gente está dentro desse candle, tá? 1, 2, 3 segundos, 4, 5, o candle não fechou ainda, né? Então, a gente só consegue saber se o candle fechou avaliando o fechamento do candle anterior, tá? A gente só vai conseguir entender através do fechamento do candle anterior. Então, se a partir de agora aqui, né? Se o candle 1, qual que é o candle 0? O candle 0 não é esse daqui, ó? Esse aqui não é o 0, ó? 0. Então, o candle 1 é esse aqui agora, tá? Então, ó, se o candle 1 é o que está escrito aqui agora, né? Se os preços aqui, olha lá, se o preço do candle 1, o preço de fechamento do candle 1 for maior do que a média móvel 10, tá? Então, ó, vamos dizer que aqui tá, vou colocar outra média aqui, ó. Sei lá, é isso aqui, tá? As duas médias estão aqui. Então, o preço do candle 1 é maior do que a média 10? Sei lá, uma dessas duas aqui, essa aqui é a de 10 e essa aqui de baixo, essa aqui é de 10 e essa aqui é de 20, por exemplo, tá? Então, ó, essa condição, ok, tá? Então, condição aqui, ok, tá? Ok, para essa primeira condição. Tá bom? Ok aqui, né? Aqui, ó, ok. Tá? Agora, vamos ver se a segunda condição aqui também está satisfeita, né? Então, vamos lá. O preço 1 de fechamento é maior do que a média 20. Então, condição ok também, tá? Então, agora, nesse momento aqui, né? Condição ok. Nesse momento, ele vai pegar e vai escrever essa informação aqui, tá? Deu a entrada. Por quê? Porque o candle 1, que é esse aqui seria o 0 e esse outro aqui é o 1. Então, o candle 1 já deu a entrada agora, tá? A partir do próximo, então, nós vamos agora começar a tratar essa entrada aqui. Tá bom, pessoal? É isso por enquanto.